Amigos, o que se discute desde ontem pelo lado do Grêmio são as inevitáveis mudanças que devem ocorrer no departamento de futebol do clube. Mas não são mudanças simples, não são mudanças difíceis de serem executadas. E precisam ser profundas e imediatamente, porque a situação do Grêmio é uma situação terrível. O rebaixamento bate a porta do Grêmio a cada rodada. Sempre há uma possibilidade para o Grêmio sair do Z4, mas o Grêmio não sai, e não sai por incompetência própria. Falta aptidão ao Grêmio para sair do Z4, esta é que é a verdade. E o assunto está em permanente discussão, mas ultimamente as discussões são terríveis. Elas apontam para atletas que não querem o treinador, o treinador desmentindo e dizendo que quem vaza as informações do vestiário é um cafajeste, e vai daí para fora, daí para frente. O presidente some, não dá entrevistas, o vice-presidente de futebol faz a mesma coisa. Agora, eu sei quando poderá mudar esta situação toda no Grêmio. Mas antes de te contar como poderá mudar, eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá, deixa o joinha aí, torna o nosso canal cada vez mais forte. E é tudo sem off, como agora, por exemplo, que eu vou conversar com vocês. Sempre sem off. Pois o Grêmio precisa mudar, tem a necessidade de mudar, o torcedor exige mudança. Mas o presidente tem como característica manter até a 1/10 hora toda a situação, o status quo chamado, para somente posteriormente acontecer alguma coisa, porque normalmente não é o presidente quem decide, ele coage as pessoas para que elas peçam demissão. Foi assim com o Roger, foi assim com o Felipão a outra vez, foi assim com... Bom, com o Renato não, com o Renato foi diferente, e é aí que eu vou chegar. Com o Renato, a proporção da demissão do Renato era tão grande que para que isto ocorresse era necessário que um outro dirigente de um escalão também respeitável tomasse a iniciativa e dissesse: olha, está na hora, não dá mais para continuar, não importa se ele estava certo ou errado. Não importa se a decisão a ser tomada era somente a saída do treinador ou se precisaria mais gente sair do futebol e as escolhas fossem diferentes, conforme eu mesmo pensei à época. Não, o treinador tem que sair agora. Não adianta sair somente o treinador. Mas como saiu o treinador? O treinador saiu porque um vice-presidente do clube, em um determinado momento, após um jogo, quando o torcedor todo pedia a saída do Renato, este dirigente foi para a imprensa e concedeu numa noite 4 ou 5 entrevistas, o Cláudio Oderich, dizendo: olha, tem que mudar o treinador, assim não dá mais, eu não concordo mais com isso, o torcedor não concorda, não aguenta, mas não interessa, como disse, se a receita era aquela ou não. O que interessa é que as mudanças no Grêmio só ocorrem a partir de um movimento brusco, como de um dirigente, como o Cláudio Oderich, que ninguém esperava. Ele saiu e disse: olha, tem que mudar. E aí o presidente se viu obrigado a demitir o seu amigo Renato, que é sim um bom treinador de futebol. Basta ver o trabalho que está fazendo no Flamengo. Mas no Grêmio já não dava mais. Ele estava desgastado e o caminho que restava era a saída. Mas o presidente, por ser amigo, por ser companheiro, não tomava a iniciativa de demitir o amigo. E no futebol não se pode ter amigo em cargos chaves, como o vice de futebol hoje, o Marcos. Não pode ser. Ele tem que ser um dirigente, e tão somente um dirigente. Ele tem que ser um treinador, e tão somente um treinador. Quando os assuntos são levados para o lado pessoal, da amizade, essa coisa toda, aí não vai muito longe. É o caso do Felipe hoje. O Felipe, a outra vez, teve que sair porque ele foi constrangido pelo presidente. Aí se reconciliaram nesse retorno dele. E agora o presidente está na obrigada. O presidente não pode outra vez tomar a frente e desestabilizar uma relação que existe com o Luiz Felipe Scolari. Tem que deixar o Luiz Felipe pedir para sair. E enquanto o Luiz Felipe não pede, e o Cláudio Oderich ou um outro dirigente do estofo, como diria o Jorge Jesus, do patamar do Oderich, não sair e chutar o balde, a situação permanecerá estável e não haverá mudanças no futebol do Grêmio. Tenham certeza. Rigorosamente, o Romildo Bolzan aguarda por uma entrevista do Oderich ou similar. Um abraço.